Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui mais uma vez nessa quinta-feira, aqui no Quinta com a Palavra, para a gente continuar a nossa leitura e a nossa reflexão do livro de Provérbios no seu capítulo 13. Hoje nós vamos ler e considerar e refletir os versos de 6 a 10, que basicamente trata sobre a integridade, sobre o caminho de justiça, sobre o caminho de verdade, de piedade. E o verso 6, ele diz assim: a justiça aguarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Em referência a isso, ainda no livro de Provérbios, mas no capítulo 11, nos versos 3, 5 e 6, diz assim a palavra de Deus: a sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua falsidade, cairá. E aí no verso 6 diz: a justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. É o Senhor mais uma vez, ensinando e nos atestando através da palavra dele e reforçando pra gente que a justiça ela está ao lado daquele que é íntegro, ela está ao lado da integridade, ela está ao lado da verdade. A justiça é o que nos protege do mal. E quem é protegido pela justiça, quem está amparado pela justiça, não precisa de mais nenhum tipo de defesa, nenhum tipo de proteção. Então, o caminho onde a gente se protege, onde a justiça nos protege, é um caminho onde de forma alguma, andará com concordância com aquilo que é mal, com aquilo que é leviano, com aquilo que é pecado, com aquilo que é falha e transgressão. É como se o Senhor uma vez mais ele ensinasse pra gente que essa vida de forma íntegra e de forma honesta é um dos seguros melhores assim que a gente poderia ter nas nossas vidas. É o caminho mais seguro, é a forma mais segura de viver, porque é a justiça que guarda, aquele que é correto em seu caminho. E todas essas pessoas que buscam viver em integridade, elas têm, paz na consciência, ela tem paz em suas vidas e, conforme a palavra de Deus, elas serão bem-aventuradas por toda a eternidade. Assim nos ensina a palavra de Deus. No verso 7, a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 13, diz assim: há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. E a gente pode pensar que esse é um verso que é paralelo ao livro de Provérbios, no capítulo 11, no verso 24, que diz que há o que espalha e ainda assim aumenta, e há quem retém mais do que é justo, mas tende à pobreza. Tem muitas pessoas que são prósperas materialmente, ricos, que por não usarem as suas riquezas para a glória de Deus, não usarem para servir ao Senhor e para o bem das pessoas ao seu redor, elas não têm realmente nenhum benefício real das riquezas que elas possuem. Mas também, na contrapartida, aqueles que se empobrecem, gastando para a glória de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que todas esses dois focos, essas duas percepções, na verdade, tudo aquilo que elas realmente têm são de bom, são o que elas consideram ser as riquezas. Eles são considerados ricos por Deus, mas eles valorizam as suas riquezas como riquezas realmente, como riquezas, como benefícios, como bênçãos, e apenas isso, a posse, o ter. Eu te convido a meditar ainda no Salmo, no verso 8, que diz assim: o resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaça. E esses dois versos, eles se complementam. Mas comentando o verso 8, diz assim que a gente pode pensar, que se a vida de uma pessoa que ela é próspera, que ela é muito rica, ela é muito próxima, ela está em perigo, muitas vezes ela consegue salvar a própria vida utilizando suas riquezas, ela consegue pagar para se livrar de alguma coisa. E isso é uma coisa que dificilmente os pobres vão sofrer esse tipo de ameaça ou esse tipo de ataque, Porque o pobre em si, aquele que não é próspero ou rico, como está colocado no verso, ele não está exposto a algum tipo de ameaça por aquilo que ele possui. Ele não está exposto, por exemplo, à inveja daquilo que eles possuem. Ele não tem nada causado por aquilo que eles possuem que afetem a segurança
da vida deles, a não ser a angústia diária justamente por aquilo que falta, né? A diferença é entre o rico e o pobre. Mas no exercício do verso 8, ele nos chama que se os ricos eles conseguem se livrar dos perigos usando as próprias riquezas, os pobres, eles também eles têm as suas vantagens na pobreza. O que eu quero dizer? Eles estão livres. Porque se as riquezas têm essa vantagem de expor ao perigo, mas também de certa forma livrar, a pobreza também tem a sua vantagem. É como se a gente pensasse na situação de alguém que está viajando e ele não tem em si nada que ele possa perder, ou que ele possa ser acusado, ou que ele possa ser ameaçado, ou que ele possa ser invejado. Então ele anda livremente, calmamente e se sente seguro, porque ele não possui nada que o exponha. Né? A ambivalência das riquezas é observada na palavra de Deus por Salomão. E existe também um ditado, né? Voltando e aí contextualizando esses dois versos. Existe um ditado que diz que ninguém é mais pobre do que aquele que tem somente dinheiro. O Senhor, uma vez mais, ensinando aos nossos corações que a alegria das nossas vidas, a alegria da vida das pessoas não deve ser baseada na abundância de coisas que a gente tem, na abundância de bens que a gente tem, na segurança da quantidade de dinheiro que a gente tem, né? Enquanto que as pessoas que não têm essa prosperidade, falta riqueza que dá segurança aos que têm, os pobres, os que não têm isso em abundância, eles estão livres de muitas ansiedades e de muitas preocupações. Né? É a compreensão que o Senhor nos traz de que nós não devemos ser escravos daquilo que nós temos em abundância ou daquilo que está nos faltando. Nós não devemos nos deixar dominar pela necessidade do ter, do construir, mas compreender principalmente que o Senhor nos ensina que as melhores e maiores riquezas são tudo aquilo que o dinheiro não compra. E estar com Jesus é uma delas. Conhecer Jesus, conhecer e seguir o caminho da verdade, né? Aproveitar a oportunidade de buscar a vida eterna com Ele, são de fato das nossas maiores riquezas. E não tem como você comprar, negociar, vender ou trocar. E no verso 9, convido você a ler, está escrito assim: a luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Os justos, né, aqueles que são justificados pelo Senhor, justificados em fé em Cristo Jesus, porque nós vimos no vídeo passado e no anterior que não existe justo na terra que não tenha sido aquele que é justificado em Jesus, né? Os justos, esses que seguem ao Senhor Jesus, que reconhecem a grandeza, que reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz por nós, eles seguem a luz do mundo, que é Jesus. E a luz do mundo, que é o Senhor Jesus, nos alegra, porque Ele é piedade. Porque a luz que há em Jesus e a luz que é Jesus é alegria, é paz, é bem-aventurança, que começa justamente aqui na nossa caminhada com Ele e é aperfeiçoada na vida futura, na vida eterna. Quem segue o Senhor Jesus não anda jamais em escuridão e em trevas, porque a luz de Jesus brilha em nós. Diferente, né? Disso é a luz daquele que é perverso, né? Que no momento de crise ele não tem onde buscar luz, porque ele se alimenta de tudo aquilo que é mudando, que é mundano, que é efêmero, que é pecaminoso, e não reconhece o Senhor como o Senhor soberano, e não busca no Senhor luz e força e instrução. Então ele acaba não tendo onde abastecer-se de luz e andando num caminho de trevas e tropeçando, de escuro. Então não tem a alegria, não tem a prosperidade genuína, né? Mas apenas uma satisfação, uma alegria, uma prosperidade que são passageiras, que são aqui deste mundo. Se limitam apenas e exclusivamente a este mundo. E muitas vezes são conquistadas e perdidas assim, de forma incessante e praticamente exaustiva, porque ela não tem a consistência da palavra da verdade, da vida genuína em Jesus. E no verso 10 fala sobre a soberba. Então, da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Uma vez mais o Senhor ensina a humildade aos nossos corações, que é um ensinamento e uma reflexão que nós devemos fazer e realizar todos os dias, porque é muito fácil a gente se colocar num lugar onde nós percebemos e nos entendemos como maiores ou melhores, ou mais fortes ou mais sábios do que os outros, né? Onde a soberba
ela entra, com ela chega a contenda, com ela chega a raiz da inimizade, com ela chega a raiz ali do atrito, da arrogância. Então, todo aquele que é humilde, ele busca conselho, porque ele sabe, como diz a palavra de Deus, que na multidão dos conselhos estão a sabedoria. E ele se expõe, né? A humildade é aquele que, o humilde é aquele que reconhece que por muitas vezes a ideia do outro, a percepção do outro e a reflexão do outro é melhor do que a dele. Foi pensado de uma forma que ele ainda não atingiu e reconhece que pode ser melhor. Mas aquele que é soberbo, aquele que é arrogante, né, orgulhoso, mesmo estando errado, ele se coloca nesse lugar de que farei desse jeito porque assim quero fazer e a vida é minha. Por isso é o perigo da soberba e do orgulho, porque o propósito do orgulho, ele não é unificação, ele é o meio em si mesmo. O orgulho, ele é um meio em si mesmo. Ele é um meio para contenda, ele é um meio para atrito, ele é um meio para desunião, para separação, para briga. Ele é um meio para agravar pecados. E o orgulhoso, ele não só não exerce sabedoria, como ele não consegue exercer sabedoria, porque ele não consegue aceitar os conselhos dos outros, e aí por isso ele alimenta-se de contenda, e ele contende, ele briga, ele tem atrito, e ele tem essas relações conflituosas com todos aqueles que não se rendem a ele, que não se rendem a ele até que ele saia como superior. Mas a sabedoria, ela é com todos aqueles que são humildes. Por quê? Porque por humildade eles não se orgulham, não se orgulham de aceitar conselhos, não se orgulham de ceder a opiniões, né? Ao contrário, em humildade, eles não se colocam em lugares como os bem informados, os mais sábios, não, eles constantemente se colocam em oposição ao orgulho. E a gente consegue perceber que a sabedoria, ela acaba sendo uma oposição. A sabedoria, ela acaba sendo uma oposição ao atrito, a uma oposição ao conflito, a uma oposição a tudo aquilo que é desunido. Em Tiago, capítulo 3, verso 17, existe uma passagem que fala sobre isso, que é a sabedoria, ela tendo esse lugar de oposição a tudo aquilo que se refere ao orgulho, né? Porque ela está diretamente ligada à humildade, ela está diretamente ligada à submissão e à compreensão e à reflexão e à percepção, né, do Senhor. Em Tiago 3,17 fala da sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor, a sabedoria, né, de Jesus, a sabedoria de Deus que é transmitida para nós, porque essa sabedoria, ela não é apenas pura sabedoria, nós não estamos falando apenas de conhecimento, de entendimento, mas ela também é uma pacificidade, ela é uma sabedoria que ela é pacífica, ela é gentil, ela é fácil de ser suplicada, ela é a causa da humildade. Então o Senhor nos chama, nesses 5 versos que eu fiz na leitura hoje, para que a gente realmente tenha um caminho de integridade, um caminho de percepção de que a justiça guarda tudo aquele que é sincero e verdadeiro e busca o caminho de justiça, que busca verdadeiramente seguir ao caminho da palavra de Deus e que não se apega nas coisas materiais como se fossem as causas, a riqueza, a causa, o princípio e o motor deste mundo, mas antes ainda que dispõe de tudo aquilo que constrói, mas não coloca o seu coração em todas essas coisas. E que ainda que perceba que às vezes, muitas vezes na vida pode ser que falte ou pode ser que sobre, não todas essas, tanto a abundância quanto a falta, tem as suas vantagens, tem o seu lado bom. E olha com bom ânimo para o momento de prosperidade e para o momento de falta de alguma coisa, mas que encontra em Jesus a luz, que encontra em Jesus o norte, que encontra em Jesus o motivo de se submeter e reconhecer que é dele que vem todas as coisas e é dele que inclusive vem as instruções, os conselhos, as direções, as repreensões, para que em humildade a gente cada vez mais cresça em sabedoria, da sabedoria que vem do alto, e assim possamos ser pessoas melhores, cidadãos dos céus verdadeiramente. Eu espero que essa palavra ela tenha sido bênção para você nessa noite. E, se o Senhor assim permitir, retornaremos na próxima quinta-feira com mais 5 versos do capítulo 13 do livro de Provérbios. Deus abençoe.